Senhor, irmãos. Amém. Glória a Jesus, que festa maravilhosa, que coisa boa estar na presença do Senhor. Já foi lido a palavra nessa noite e vamos ler apenas o versículo 5 e 6 do capítulo 24 de Lucas. Glória a Jesus. Eu trago a saudação de toda a igreja lá de Delmiro Gouveia para vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero dizer que eu não sou pregador, viu? Aí inventam de dizer que eu sou, eu fico tentando acreditar, e aí, glória a Jesus. Mas, vamos deixar Deus trabalhar, tá bom? Aleluia. 24, versos 5 e 6, está escrito assim: E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Feche seus olhos. Pai soberano, eterno e maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, e te glorificamos, porque o Senhor é fiel. Continua, Pai, com as suas mãos estendidas, abençoando a sua igreja, abençoando o pastor Natanael, abençoando a sua família. Sê conosco, meu Deus, e nos conduz conforme a sua vontade. Fala nessa noite tudo aquilo que o Senhor quer falar, porque, meu Deus, eu nada posso fazer se o Senhor não estiver comigo e se o Senhor não falar através da minha boca. Assim, meu Deus, estou à disposição para te ouvir e para transmitir para a tua igreja o que tu queres. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. O pastor Natanael disse que se eu não mandasse sentar, mas a gente tem que mandar sentar, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Funciona esse trem? Sanfona, esses negócios aí funciona? Então vamos lá, bota no ombro aí. Eu também não canto não, mas de vez em quando eu invento. Aleluia. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. E vai, né? E quando a gente erra, Jesus, aceita aí. É uma luta para ele aceitar, mas ele é bom. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o Senhor para sempre. Vai queimar, deixa o fogo te queimar. 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 Hoje aqui nessa igreja o Senhor vai operar. Tem anjos passeando pra lá e pra cá. Abre a boca, profeta, que o Senhor quer te usar. Este mistério é de fogo, e deixa o fogo te queimar. Vamos na igreja! Deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar. Vai queimar, deixa o fogo te queimar. Vai queimar, deixa o fogo te queimar. Pede o que queres, que ele vai te atender. Esse anjo que passeia tem muito poder. Se existe algum problema querendo te derrubar, entra na roda de fogo e deixa o fogo te queimar. Vai queimar, 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 deixa o fogo te queimar. Todos os que estão caídos hoje vão ficar em pé. Eu estou dizendo isso porque vejo pela fé. Os que não falam em línguas hoje aqui irão falar. Entra
te queimar. Aleluia! Glória a Deus! Deixa o fogo te queimar, irmão. Você é crente pentecostal? Aleluia! Então deixa o fogo do Espírito tomar conta de você, aleluia! Porque Deus está nesse lugar e grandes maravilhas Ele quer operar. Glória a Jesus. Irmãos, a gente entra na mensagem nesse instante, mas eu quero dizer para você que nos ouve nessa noite, que há muita importância na vida de oração. O crente que ora, ele alcança vitória. O crente que não ora, ele vive sonhando com vitória, mas ele só conta a derrota. E Deus não te chamou para ser derrotado, mas para ser vitorioso em nome de Jesus. Aleluia, e só aquele que conta a vitória, dá um glória a Deus nessa noite. Aleluia, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda a majestade. Aleluia, a Ele glória, poder e majestade para sempre, porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia, um casal abastado, e ele era dono de uma empresa de advogados e fazia festas com todos aqueles que trabalhavam com ele e com muitos que eram seus clientes, e eram festas riquíssimas. E em um dia, em uma daquelas festas, o seu filho, naquele jantar da festa, começou a sentir um problema e pensaram que ele havia se engasgado, mas não era isso. Imediatamente levaram para o hospital, e como eram ricos, para o melhor hospital que existia lá nos Estados Unidos. E ali, chegando a mãe mais perto, e em um determinado momento, não sabendo mais o que fazer, porque o que o médico disse é que o seu filho viria a óbito, porque não tinha mais o que fazer. E uma das enfermeiras que ali trabalhava servia ao Senhor, e era uma mulher de oração. E em dado momento ela chega para aquela mãe e diz: você crê que Jesus pode trazer o seu filho de volta com saúde? Pode restaurar o seu filho? E ela, por não conhecer Jesus, ainda não sabia o que responder, e ficou procurando entender o que aquela enfermeira estava lhe dizendo, até que ela, com meiguice, com palavras mansas, foi lhe explicando, e ela passou a entender. E ela diz: eu vou orar pelo seu filho. E ela diz: eu quero saber como é feita essa oração. E ela diz: me acompanhe. Entraram em uma sala que estava desocupada, e aquela mulher dobrou os joelhos, e a mãe também dobrou os joelhos, e começaram a orar. Aleluia. E aquela enfermeira já tinha saído do plantão, e ela passou a noite em oração por aquela criança. Aleluias. O Espírito Santo começou a tomar conta do ambiente. Aquela mãe começou a sentir algo diferente, e começa a perguntar para ela o que é que estava acontecendo, porque ela nunca sentiu uma alegria tão grande, uma paz tão gloriosa, mesmo sabendo que seu filho estava morrendo. Aleluia. E ela começou a testemunhar de Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. E naquele testemunho, ela pergunta se ela quer aceitar Jesus como seu Salvador. E ela pergunta: como é que eu faço isso? E ela explicou como ela fazia. Ela diz: eu quero. Amanhecer o dia, ela foi para casa. Ela já recebeu orientação como deveria fazer, como deveria ler a palavra, como deveria orar, como deveria falar com o Senhor. Aleluia. E quando seu esposo chega do trabalho no final daquela tarde, à noite, ele já vê a sua mulher diferente. Aleluias. Ela serviu em casa junto com a empregada, e depois ela foi para o quarto. Ela não quis jantar,
E o marido depois foi olhar para ver o que estava acontecendo e chegou lá e encontrou ela de joelhos, orando, e perguntou para a mulher: o que é que está acontecendo? Ela disse: essa madrugada eu tive um encontro com Jesus. Aleluia! No outro dia, eles acordaram com um telefonema para ir depressa no hospital. E eles foram pensando que algo tinha acontecido de pior. Aliás, ele, mas ela foi com alegria. Não sabia o que tinha acontecido, mas ela foi alegre, aleluia. Porque aquele que está na presença do Senhor, ele vive com alegria no seu coração, aleluia. Porque aquele que está vivo, ele enche os nossos corações de alegria, aleluia. E quando chegou lá, ele agoniado, perguntando o que tinha acontecido, e a recepcionista disse: calma, calma, calma. E ela disse: pode contar o que aconteceu. E a recepcionista disse: o seu filho está vivo. Aleluia! Não sabemos como aconteceu, aleluia, mas já foi diagnosticado que a doença que ele tinha não tem mais, e não tem nenhuma sequela, não tem nenhum problema, ele está vivo. Recebeu alta, foi levado para casa, e ela continua agora servindo ao Senhor. E agora, em dias oportunos, aquela enfermeira ia na casa dela para aquele encontro de oração. E quando foi no domingo, levou ela para a igreja. E ele foi para acompanhar a mulher, para acompanhar o filho. Porque, segundo a crença dele, acreditava que precisava ir à igreja só para agradecer e nunca mais ir lá. Mas o que acontece é que agora, durante a semana, a esposa está indo à igreja, está dobrando os joelhos, está orando, e ele agora começa a ficar preocupado com a situação, porque ele está convidando a esposa para ir a festas com ele, e ela diz: não, agora eu vou para a igreja. Não, agora eu vou, hoje é domingo, eu vou para a igreja, aleluia, porque eu tenho um encontro com Jesus. E agora ele está preocupado, está dizendo: eu estou perdendo o meu espaço para Jesus, isso não está certo. Ele chega no escritório preocupado, e um dos seus advogados, funcionário daquele escritório, pergunta para ele: o que é que está acontecendo com a sua vida? E quando ele conta, aquele advogado era crente, aleluia, e ele diz: você é advogado, e você nunca perdeu uma causa, está perdendo uma causa agora, e você sabe o que tem que fazer para não perder a causa. Você tem que pesquisar a respeito da pessoa que está levando você à bancarrota, está levando você a perder essa causa. Então você tem que pesquisar a respeito dessa pessoa para que você possa ganhar a causa. E ele disse: e como é que eu faço para pesquisar? E aquele advogado crente pega uma Bíblia, entrega para ele e diz: é aqui que fala sobre ele, e é aqui que você vai buscar os recursos para que você possa lutar contra ele e ganhar essa causa. Aleluia. E ele volta para casa e começa a folhear a Bíblia, mas ele não tinha conhecimento da Bíblia. Então ele precisava de pessoas que tivessem conhecimento para lhe conduzir nas cláusulas bíblicas que pudesse lhe dar respaldo para ele ganhar a causa. E aí lhe deram todo o conteúdo. E ele começa agora a buscar. Glória a Jesus. Aleluia. E quando ele começa a buscar, ele encontra o seguinte: aleluia, que Jesus, ele esteve aqui, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Jesus.
E por isso essas coisas estão acontecendo. Por isso vidas estão sendo transformadas. Por isso vidas se arrependem e o aceitam como Salvador. E agora o convidam para andar com Ele, aleluia. E abrem a porta da sua vida e diz espontaneamente: entra na minha vida, entra na minha casa, porque agora o governo é seu, aleluia. Quem manda é o Senhor, quem dá ordem é o Senhor, aleluia. Aleluia. E a primeira coisa que ele encontrou foi que Jesus foi visto primeiro por Maria Madalena. Em João 14, está escrito: tendo dito isso, voltou-se para trás, e ela viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Marcos 16:9 registra: Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. Ele leu isso e ficou espantado. Mas ele foi para a segunda cláusula, e quando ele foi lá, ele viu que Jesus foi visto por outras 2 mulheres naquela mesma manhã, naquele mesmo local. Em Mateus 28, verso 9, aleluia, indo elas dar as novas aos discípulos, porque elas tinham entrado lá no sepulcro, viram o lugar, viram os panos que embrulharam o corpo, mas não viram Jesus. Mas elas viram que 2 anjos disseram para ela irem avisar os discípulos para ir para Galileia, porque Jesus queria ver eles lá, aleluia. E elas vão para dar notícia aos discípulos, e quando elas vão saindo para dar notícia, eis que Jesus lhes sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram, aleluia. Mas também ele indo à frente, ele encontra que a terceira cláusula é que Jesus foi visto por Pedro. Paulo declara na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 5, a primeira parte: e que foi visto por Cefas. Mas Lucas diz bem claro no capítulo 24, verso 34, os quais diziam, aqueles 2 que estavam indo para Emaús: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E alguém diz: e já apareceu para Simão, aleluia. E ele vai vendo isso e ficando espantado, porque ele encontra a quarta cláusula, onde está dizendo que Jesus foi visto por 2 discípulos no caminho de Emaús, aleluias. Eles vão descendo contristados com o acontecimento para Emaús, aldeia a uma certa distância de Jerusalém, e vão conversando a respeito de Jesus. De repente ele se aproxima deles e começa a conversar com eles, expondo as Escrituras. Os seus corações começam a arder, mas eles não percebem que é Jesus, aleluia. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você quiser, Jesus se revela para você ainda hoje, aleluia. Oh, glória a Jesus, porque uma coisa eu sei, Ele está aqui e eu posso sentir a sua presença, e só os crentes que podem sentir a presença dEle, e que já sentiram e que estão sentindo, aleluia, dá um brado de glória, aleluia, porque o céu está se abrindo sobre a sua cabeça. Aí Marcos registra que depois Jesus manifestou-se de outra forma, 2 deles que iam a caminho para o campo. E Lucas no capítulo 24, verso 13 ao 32, mas eu vou ler apenas o 32. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? Que quando chegou lá, que eles disseram: fica conosco. Jesus ficou, aleluia. E no partir do pão ele deu graças, e eles reconheceram que Jesus estava vivo. Jesus está vivo, aleluia. Oh, glória a Jesus. E aí, isso tudo acontece nesse domingo da ressurreição, aleluia. E aí vem a quinta cláusula: nesse mesmo dia Jesus foi visto pelos discípulos, mas Tomé não estava com eles. João registra no capítulo 10, verso 19 ao 24,
O verso 24 diz: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Aleluia. Uma coisa que me chama a atenção aqui é na outra parte, que Jesus diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. Eu sou bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Nós não vimos como eles viram, mas nós cremos, aleluia, através da palavra. Glória a Jesus. Porque um dia esta palavra entrou no nosso coração, e quando a palavra entrou, achou lugar, aleluia, e uma fome e uma sede tão grande da palavra tomou conta de cada um de nós, aleluia, e a gente só conseguia se aquietar, aleluia, quando a gente mergulhava na palavra, aleluia. E eu lembro que havia dias em que eu dormia com a Bíblia aberta, aleluia, e quando acordava só fazia fechar, encostar ali e continuar dormindo, aleluia, porque a fome e a sede era muito grande. Aleluia. Oxalá que essa fome e essa sede volte, e que seja depressa, que seja logo, aleluia. Porque tem muitos crentes que não têm mais prazer em ler a Bíblia, não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer em estar na presença do Senhor, e vem no culto apenas esporadicamente, vem no culto como alguém vai ao teatro, como espectador, aleluia, mas é porque eles vêm ao culto, aleluia, mas nós não viemos ao culto, nós viemos aqui para prestar culto, aleluia, nós viemos aqui para ser o culto de cheiro suave e agradável ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Até aqui Jesus apareceu no domingo da ressurreição, mas 8 dias depois, aleluia, Jesus foi visto novamente pelos discípulos, e aí Tomé estava lá. João 10, do 24 ao 29, e eu vou ler o 26, onde diz: 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Jesus chegou, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Aquele advogado vai vendo essas cláusulas e vai ficando assustado. Como é que eu vou vencer esse homem? Como é que eu vou vencer Jesus? Como é que eu vou conseguir vencer ele? Porque ele só encontrava palavra de vitória da parte de Jesus, mas ele não encontrava uma posição de vitória da parte dele, aleluia, e ele precisava de algo para ser vencedor nessa causa, e ele não achava nada, aleluia. E ele vai para a 7ª cláusula. Jesus foi visto por 7 discípulos na praia do mar de Tiberíades, e João registra no versículo 4, está no capítulo 21, do verso 1 ao 14, no versículo 4 e no verso 14. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. O verso 14 diz: já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Porque nas outras vezes ele se revelou a Pedro, revelou às mulheres, né? Mas teve aqui, faz 3 vezes, porque uma vez Tomé não estava, mas eram os discípulos. Na outra Tomé estava, e agora tinha 7, aleluia, lá no barco, pescando, e não tinham pescado nada. Aleluia. Jesus está no seu barco. Como é que está a sua pescaria? Vai ser grande, porque Ele está vivo. Ele não falha, Ele não erra, aleluia. E quando Ele mandar lançar a rede, lança a rede, aleluia, porque virá grandes peixes. Não é pela sua força, nem pela sua sabedoria, é pelo poder de Deus, aleluia. Para que você saiba que quem manda é Ele, quem tem autoridade é Ele, o Senhor é Ele, o Deus é Ele, o Todo-Poderoso é Ele, o dono da graça é Ele, aleluia. Quem salva é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem faz milagre é Ele, quem abre a porta é Ele, aleluia. É Ele quem tem a última palavra, a doença não vai levar, porque Ele é o Senhor da cura, Ele é quem opera. Deixa Deus trabalhar. Ele é fiel, aleluia. Glória a Jesus, aleluia.
Ele vai para a 8ª cláusula. Jesus foi visto pelos discípulos em um monte na Galileia. E Mateus registra no capítulo 28, verso 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E Jesus aparece ali. Aleluia. Qual o lugar da sua casa é o lugar de oração? Aleluia. Saiba de uma coisa, vai ter gente que vai chegar nesse lugar de oração e vai sentir algo diferente. Aleluia. E vai virar para você e dizer: eu estou sentindo algo diferente, algo que eu não senti em outro lugar. Aleluia. O que é que acontece aqui nesse lugar? Porque eu já andei na sua casa toda, não senti isso, mas aqui é diferente. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. É aquele lugar onde você entra e fecha a porta. Aleluia. Porque ali é só você e Deus. Aleluia. É o lugar de resposta. É o lugar de clamor. É o lugar onde você derrama as suas lágrimas. Aleluia. É o lugar de propósito com Deus. Aleluia. E se você ainda não tem esse lugar na sua casa, trate de fazer. Porque Deus é o Senhor também da sua casa. Aleluia. Ele está vivo. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Ele vai para a 10ª cláusula e ele encontra que Jesus foi visto por Tiago. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios 15, verso 7, a parte A: depois foi visto por Tiago. A Bíblia não registra em outros lugares, mas Paulo declara aqui, e de fato isso aconteceu. Aleluia. E ele vai ficando espantado, diz: Jesus está vivo. Como é que eu vou lutar contra ele? Glória a Jesus. Mas à frente você vai ver algo que quando ele lê, isso lhe quebra as pernas. Mas eu falo já sobre isso. Aleluias. Glória a Jesus. Ele vai para a 11ª cláusula. E ele descobre que Jesus foi visto por todos os apóstolos no Monte das Oliveiras. Agora, 40 dias depois da ressurreição. Como é que eu vou provar que ele não ressuscitou? Como é que eu vou dizer para minha mulher que ele não ressuscitou? Como eu vou dizer para minha mulher que ela está perdendo tempo com Jesus? Porque agora já está dizendo que são 40 dias que ele está ressuscitado. Aleluia. Na primeira carta aos Coríntios 15, 7, a parte B, depois, por todos os apóstolos, Jesus foi visto. E Lucas declara no capítulo 24, verso 36, 39 e 40, falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. Verso 39 e 40 diz: vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e me vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Aleluia. O que é que vence uma questão na justiça? São as provas. As provas são os ônus das vitórias. E agora, tudo isso está a favor de Jesus e contra ele. Aleluia. E ele vai criando um emaranhado de coisas na cabeça, porque ele não descobre como vencer Jesus. Aleluia. E ele vai para a 12ª cláusula. Jesus foi visto por todos os apóstolos, agora sendo assunto aos céus. E Lucas registra, capítulo 24, versos 50 e 51. Jesus leva os discípulos fora e vai com eles até Betânia. Levanta suas mãos e os abençoa. E enquanto ele faz isso, ele se aparta deles e ele é levado ao céu. Aí Lucas registra em Atos, no capítulo 1, verso 9 e 10. E ele diz no verso 10: e quando dizia isto, eles olhando para Jesus, vê Jesus sendo elevado às alturas, e uma nuvem o recebe e o oculta a seus olhos.
Aleluia. Glória a Jesus. Como eu posso lutar com alguém que tem provas irrefutáveis de que ele está vivo? Dizia ele. Mas ele vai para a 13ª cláusula. E ele vê que agora é alguém que não estava lá com os apóstolos, é alguém que vem depois, que é Estevão, que na sua morte, quando está sendo apedrejado, ele vê Jesus assentado no seu trono. E em Atos capítulo 7, verso 56, está escrito: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E agora ele lê a 14ª cláusula, e isso lhe quebra as pernas. Porque aquele que testifica isto é o mesmo que passou por aquilo que ele, como advogado, estava passando. Porque aquele que passou por isso era doutor da lei, era jurista, era advogado, era promotor de justiça, era príncipe de Israel, esperava uma cadeira no Sinédrio, ou no Senado de Israel, no Senado judaico, para que pudesse agora também usar da jurisprudência contra aqueles que eram do caminho. E ele foi pego por Jesus, e agora ele se sente fraco, inútil e vencido. Aleluia! Porque aquele que é todo poderoso está frente a frente com ele. Aleluia! Esperando dele uma resposta, porque aquilo que ele perguntava, aquilo que ele queria saber, ele não tem resposta, porque todas as respostas estão em Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus foi visto por Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Saulo pede carta para ir a Damasco, fechar as igrejas, prender os crentes e levar aprisionados para Jerusalém, para serem julgados diante do Sinédrio, serem condenados à prisão ou à morte. E quando ele vai no caminho para Damasco, ao meio-dia, de repente o céu se abre, e Jesus, aleluia, brilhando mais do que o sol do meio-dia, com o seu resplendor glorioso, aleluia, aparece diante de Saulo. Aleluia. Saulo não suporta o brilho da glória do Senhor, cai daquele cavalo, não consegue enxergar mais nada, mas ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões da vida. Aleluia. E Saulo pergunta: quem és, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Aleluia. Aquele advogado agora se coloca de joelhos, aleluia, e diz: eu não posso ir contra o Senhor, aleluia. Então a partir de agora eu quero fazer uma aliança contigo. A partir de agora eu quero que o Senhor ande comigo, porque eu quero andar contigo, aleluia. Glória a Jesus. Nós andamos com aquele que é vencedor, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, aquele que pode todas as coisas, aquele que é fiel, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluias. E ele fica dizendo: mas tem mais uma cláusula, eu preciso ver ela. Depois que ele faz aliança com Jesus, aí ele diz: eu vou ver a 15ª cláusula. E ele vai para Apocalipse, e ele vai lá para o capítulo 4, e começa no verso 1, aleluia. E ele vai vendo, está escrito: depois dessas coisas, João está escrevendo, olhei, estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, aquela voz como de trombeta, que falou comigo, me disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, disse João, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono.
E aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Ele vai para Apocalipse, capítulo 19, verso 11, 12 e 16. E ele diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. É a Ele que você serve. Aleluia. E ele levanta-se e agora entra no seu carro e vai para a sua casa. E quando ele chega na sua casa, aleluia, quando ele abre a porta que entra, a mulher olha para ele e vê algo diferente, um brilho diferente, aleluia. E ela olha para ele e pergunta: o que está acontecendo? E ele disse: aquele que eu queria vencer, me venceu. Aquele que eu queria conquistar, me conquistou. Aleluia, ele mudou a minha vida. Mulher, eu pergunto, hoje tem culto? Aleluia. E ela disse: hoje não tem culto, mas aquela irmã, a enfermeira, vem para casa, para a oração. Ele diz: eu quero participar da oração. Louvado seja o nome de Jesus, porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda, aleluia. Ele muda o nosso itinerário, Ele muda os nossos amigos, aleluia. Ele muda a casa que devemos entrar, Ele muda o local que devemos ir, aleluia. Ele muda tudo na nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que é melhor na sua vida, aleluia. Então deixa Ele trabalhar na sua vida, porque Ele está vivo, aleluia. Irmãos, Pedro, glória a Jesus, está vivendo sem nenhuma preocupação, porque sabia que Jesus estava vivo. Um dia prenderam ele, mas não conseguiram manter na prisão. Mas agora Herodes havia prendido Tiago e tinha mandado matar, e agora os judeus se alegraram, e ele mandou também prender Pedro, para depois da Páscoa apresentar diante do tribunal e matar Pedro. Mas enquanto Pedro está preso, eu imagino Pedro dizendo: o meu Senhor está vivo. O meu Senhor está vivo. Eu não vou me preocupar, eu vou dormir. Desatou a sandália dos pés, tirou a capa. 2 soldados estão amarrados, um de um lado do outro. Tem mais 2 aí guardando. Tem mais 4 na frente. Tem mais 4 na frente, mais 4 na porta. São 16 soldados guardando. E Pedro diz: eu vou dormir, porque o meu Senhor está vivo. Jesus está vivo, aleluia. Aleluia, e ele vai dormir. Mas a igreja na casa da irmã Maria está orando, intercedendo por Pedro. Irmãos, nós oramos ao Senhor sabendo que Ele responde, e às vezes Ele responde e a gente fica perguntando se Ele respondeu mesmo, se é verdade. Quanta falta de fé nossa. A gente tem fé para orar que Ele vai responder, acredita que Ele vai responder, Ele responde, e a gente fica perguntando: é mesmo? Aconteceu de fato? Aí de madrugada, Jesus diz para o anjo: desce lá e tira Pedro de lá do cárcere. O anjo entra no cárcere, os soldados estão todos dormindo. As cadeias se soltam de Pedro, mas ele ainda está dormindo.
E o anjo chega lá e toca nele, diz: ei, acorda, rapaz. Aleluia, ele acorda, pensa que está sonhando. O anjo diz: ata tuas sandálias, pega a capa, põe nas tuas costas e me siga. Vem comigo. Pedro levanta, ata as sandálias, põe a capa nas costas, segue o anjo. Aleluia. E quando ele chega na porta principal, os soldados estão dormindo, e a porta se abre automaticamente, e a história diz que era preciso 6 juntas de boi para puxar aquela porta, para abrir. Ela não abria assim, ela abria assim, levantando. Tinha uma corrente e uma roldona para puxar. E era 6 juntas de boi, não era bezerro não. É boi de 30 arroba. Então 6 juntas são 12 boi, 12 vezes 3, 36, 360 arroba de força, puxando para levantar. Só que ali a porta levanta automaticamente. Pedro, imagina o Pedro chega aqui, olha para a porta. Ele está pensando, está sonhando, e aí continua. Aí a porta desce automaticamente. Ele olha para o anjo e continua acompanhando o anjo. O anjo chega no meio da rua e para. Aí diz: pode ir. Aleluia. Eu imagino Pedro olhando assim para o anjo e diz: pode ir para onde? Ele olha para um lado e para o outro. Aí quando olha para o anjo, não está mais. Aí ele lembra: na casa da irmã Maria tem oração todo dia. Na casa da irmã Maria tem oração todo dia. Agora deve estar orando. Lá tem gente de oração e eu vou lá. Aleluia! Que bom a casa de crente que tem oração. Porque quando alguém está precisando dizer: eu vou lá na casa da irmã Maria, eu vou lá na casa do pastor, eu vou lá na casa do irmão João, eu vou lá na casa da irmã Francisca, aleluia, porque lá tem oração, aleluia. Eu vou na casa da irmã Joana, porque sei que lá tem oração, aleluia. O que eu estou passando, eu vou buscar resposta lá, eu vou orar com eles. O milagre tem acontecido. Pedro chega lá, bate na porta. Aí vem Rod, abre uma portinha lá e olha. Pedro. Aí sai correndo: irmãs, Pedro está aí na porta. Era para ela abrir a porta. Você está doida? Que hora é essa aí? 3 da madrugada. Oxe, o sono está tresvaleando. Que é isso? Não, ele está. Vê se ela está com febre aí. Ele está na porta. Ah, vocês não querem ver não? Eu vou abrir a porta. Aí alguém curioso: vamos olhar. Chega lá. Aí para todo mundo atrás da porta, olhando para a porta. Imagina o Pedro do outro lado: abre essa porta, pelo amor de Deus, que eu quero entrar. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Jesus está na porta da sua casa, aleluia, dizendo: abre a porta que eu quero entrar, aleluia, deixa ele entrar. Glória a Jesus. Abriram a porta, Pedro entrou, contou como havia acontecido, e depois ele saiu, aleluia. Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus está vivo. Se for aberta a oportunidade de testemunho nessa noite, de milagres que aconteceu nessa igreja, na vida de muita gente aqui, a noite ficaria pequena para a gente ouvir os testemunhos. E se alguém fosse contar o testemunho pormenorizado, ainda mais o dia não ia dar, talvez a outra noite não desse, aleluia. Porque Jesus, aquele que está vivo, aleluia, é o Deus que faz milagre, aleluia. E a sua vida é um milagre na mão dele, a minha vida é um milagre na mão dele, aleluia. Essa igreja é um milagre na mão dele, ele está vivo, aleluia. Glória a Jesus. Ele está vivo. Aleluia.
O jovem que nos visita nessa noite. O que é que você vai dizer para Jesus agora? Ele está vivo. O que você vai dizer para Jesus agora? Vai dizer: Jesus, eu vou para casa do jeito que eu estou. Para mim está bom desse jeito. Eu vou levar minha vida dessa forma. Ou você vai dizer para Jesus: Jesus, assim como aquele advogado, dono de uma grande empresa de advocacia, quis lutar contra o Senhor, e ele perdeu, se deu por vencido, fez aliança contigo. Ah, Jesus, eu quero fazer uma aliança contigo hoje também, porque eu sei que eu só posso vencer com o Senhor. Porque quando o Senhor foi para o céu, o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Quer fazer essa aliança hoje com Jesus? Tem mais, tem alguém que é crente, mas pulou fora do caminho e hoje quer reformar, refazer, quer reaver a sua aliança com Jesus? Hoje, a hora é essa. A hora é essa. Enquanto eu estou falando aqui, quantas pessoas morreram? Nesses segundos que nós estamos falando aqui agora, nesses últimos segundos, quantas pessoas morreram de atropelamento de carro, de queda de moto, de batida de moto? Quantas pessoas morreram subitamente, de AVC, algum problema no coração, uma artéria entupida e não deu jeito, foi lá e deu um chilique rapidinho e já morreu, já foi embora, mas você está vivo. Você é milagre de Deus. Então a hora é essa. Glória a Jesus. Até aqui, o que o Senhor me deu para entregar, é isso que eu trouxe. Receba em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus e também a esta igreja e ao pastor Natanael por ter me dado essa oportunidade. Que o Senhor continue vos abençoando em nome de Jesus. Amém.